Olá, olá! Que bom estar aqui novamente com vocês no nosso Esteticamente. Quero compartilhar algo bem legal com vocês. Gente, eu estou amando poder compartilhar esse podcast com vocês, dicas, vários assuntos interessantes. E hoje, nada mais, nada menos, para você, profissional da área da saúde, que tem dificuldade em prescrição de cosméticos e de nutracêuticos, eu quero e venho aqui dar várias dicas, várias, para você poder dar um salto na sua carreira. Sim, isso mesmo. É muito importante quando você aprende a fazer essas associações. Com certeza você sai de um nível e vai para outro nível. E conte comigo aqui no Esteticamente para poder estar elevando o seu nível. Olha que legal. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a prescrição de cosméticos. E uma curiosidade bem legal para você, meu ouvinte aí, né, desses podcasts, e para vocês também profissionais da área da saúde, que eu comecei a estudar mais a estética avançada justamente por esse tema, prescrição estética. Eu tenho uma farmácia, né, de manipulação, não sei se todos sabem, e eu trabalhava nessa farmácia como farmacêutica, trabalhava no desenvolvimento de novos produtos, e todos os dias eu recebia é, ligações de profissionais que queriam um sabonete específico para uma pele acneica ou um creme anti-idade específico para aquela cliente, uma suplementação, e eu percebi que vocês tinham muita dificuldade na área. Foi quando eu falei: opa, peraí, que eu vou ter que estudar mais um pouquinho a estética avançada para entender mais sobre os procedimentos, para com que eu possa ajudar esses profissionais a desbradarem e ser tão bons assim como são. E assim foi. Eu comecei a estudar mais a estética, fiz uma pós-graduação em estética avançada, e hoje eu estou aqui para compartilhar esse episódio e fazer um episódio específico para você, profissional da área da saúde, que quer aprender mais sobre prescrição estéticas. Eu vou deixar aqui claro, e todos vocês sabem que eu sou apaixonada por prescrição individualizada. Por quê? Porque uma coisa é você comprar um suplemento que está ali na prateleira, que foi feito para milhares e milhares de pessoas. Outra coisa é você comprar ou mandar fazer um suplemento, por exemplo, específico para o seu cliente. Gente, você tem a faca e o queijo na mão para você entregar um resultado totalmente 100% satisfatório para o seu cliente, quando você aprende a fazer esse tipo de prescrição. Através dos exames de sangue desse paciente, você pode fazer uma avaliação, verificando se está faltando algum tipo de nutriente, por exemplo, se uma vitamina B12 está baixa, se um zinco, uma vitamina E está baixa. Nós conseguimos entregar muito mais resultados quando nós individualizamos o tratamento. E falo mais, para você que não sabe individualizar o tratamento do seu cliente, possivelmente corra e aprende, porque é tendência, tá? E eu acredito que profissionais que não se adequarem não vão estar no mercado por muito tempo. Porque hoje a epigenética está chegando com tudo. Hoje, até na nutrição, por exemplo, já existem, né, exames que vai estudar o gene e ver qual o melhor alimento para o seu organismo. E não vai ser diferente aqui na prescrição, né? É tão importante utilizar os produtos corretos, os antioxidantes corretos, para com que nós tenhamos resultados satisfatórios. E adentrando um pouquinho dentro desse universo, nós vamos falar um pouquinho sobre antioxidantes. Muitos pacientes e muitos alunos me perguntam, mas prof ou doutora, o porquê utilizar antioxidantes? Gente, antioxidantes neutralizam radicais livres. E através dessas radicais livres é que causa tantos danos celulares, né? E além de tudo, eles diminuem a nossa defesa natural endógena. Então é muito importante nós utilizarmos esses antioxidantes
antioxidantes, porque uma vez que esses radicais livres, que esses ROS, que as espécies reativas de oxigênio está ali na nosso sangue, na nossa célula, ele está causando, por exemplo, deixando, né, a gente ter um câncer, não só a qualidade da nossa pele, mas com certeza a gente vamos outras doenças, né, outras doenças degenerativas também, que vários é sinalizada, né? Ela começa a clivar a formação através dos radicais livres, mas eu não posso deixar de falar para vocês da importância deles no processo de envelhecimento. Por quê? Porque uma vez que nós temos bastante radicais livres ou espécie reativa de oxigênio, essa espécie reativa de oxigênio, ela consegue destruir as metaloproteinases de matriz, as enzimas. Através dessas enzimas, são as enzimas responsáveis por degradar colágeno e elastina da nossa pele. Então, é muito importante que a gente não tenha esses radicais livres para não ativar a formação das metaloproteinases de matriz, que são essas enzimas que degradam colágeno e elastina. Então, quando a gente utiliza antioxidante, a gente toma antioxidante ou a gente passa antioxidante, automaticamente a gente está protegendo o nosso colágeno e a nossa elastina, né? Então, existem alguns antioxidantes interessantes, só que eu também tenho que deixar claro para vocês que esses antioxidantes, por exemplo, o superdox dismutase, ele precisa de manganês, ele precisa de cobre e ele precisa de zinco para ter resultados satisfatórios. Então, eles são alguns minerais dependentes. Por isso que é tão importante a gente também dar esse aporte nutricional para o nosso paciente, para com que nós tenhamos resultados satisfatórios. Então, para que o nosso organismo produza antioxidante endógeno, porque além de tomar os exógenos, nosso organismo também produz os antioxidantes. É muito importante a gente ter esses minerais biodisponíveis. Você sabia disso? A importância da gente utilizar esses minerais? Por exemplo, a glutationa também, que é um antioxidante endógeno que o nosso organismo produz, ele é dependente de magnésio e dependente de vitamina B12. Por isso, tão importante a suplementação desses minerais, né? Então, coenzima Q10 também, nosso organismo produz, e o ácido alfa-lipoico também, que eu sou apaixonado. Mas esses, em particular, nós também podemos fazer a suplementação via oral deles, tá? A gente tem alguns antioxidantes exógenos, que são vitamina A, vitamina C, vitamina E, selênio, zincos, os carotenoides de maneira em geral, manganês e os polifenóis, principalmente os polifenóis da uva, né? Sim, o resveratrol, por exemplo, é um excelente antioxidante. E quando a gente fala em geral sobre prescrição, né, individualizada ou prescrição magistral de cosmético, a gente tem que pender também em relação ao tipo de pele. A gente tem que adequar a nossa base, por exemplo, do nosso creme ao tipo de pele. Então, eu quero falar aqui para vocês, por exemplo, algumas bases interessantes para com que vocês sabem que texturas de gel, então, cremes em formatos de gel, né, ou semissólidos em formatos de gel, funciona melhor em peles oleosas e peles acneicas. Então, quando você for fazer algum ativo para o seu paciente utilizar, é muito importante você avaliar o tipo de pele dele. E você fazer um creme semissólido em formato de creme é melhor para peles mais secas. Então, gel para peles mais oleosas e peles mais acneicas, e cremes para peles mais secas, peles mais maduras. Gel creme também é bem legal, onde mistura um pouco do gel, um pouco do creme, e nós conseguimos resultados legais em peles aí normais, em peles mistas, tá? Hoje, a tendência, né, mundial são sérums, que são indicados para produtos mais concentrados, e ele tem uma textura muito legal. Sérum é como se fosse um líquidozinho mais aquoso, que você consegue passar antes de uma maquiagem, né? Ou até mesmo para dormir, dando uma sensação de pele seca e pele tratada.
Então a gente tem outros tipos de veículos bem interessantes, né, que a gente pode estar falando numa próxima aula, e esses veículos também eu abordo no meu curso de cosmetologia avançada e individualizada, tá bom? Se você quer saber mais ou tem interesse disso, será um prazer ter você comigo. Mas é muito importante também a gente escolher os ativos específicos para cada tipo de pele, né? Eu vou estar abordando com vocês e dando hoje, nesse podcast, várias dicas, vários sabonetinhos, vários cremes anti-idades, antioxidantes via oral. Vou deixar aí para vocês poderem se inspirarem, né, nessas prescrições. Eu não falo copiar, por quê? Porque às vezes não é o melhor caminho, mas com certeza eu vou estar compartilhando algo que dá certo e que eu prescrevo sempre e a gente tem resultados legais. E começando dentro dessa prescrição, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os higienizantes ou os famosos sabonetes, tá? Hoje a gente tem os sabonetes faciais neutros, a gente tem sabonetes com ácido glicólico, anti-oleosidade, emulsão de limpeza, e eu vou estar deixando aqui na tela algumas dicas para vocês de um sabonete facial neutro que tem calêndula, aloe vera e camomila, que é muito importante para manter a homeostasia dessa pele, o controle dessas sebáceas. Outra dica que eu vou dar para vocês, gente, é o sabonete com ácido glicólico. Ácido glicólico, ele tem a finalidade, num sabonete, no pH 5 aí, de formar um glicolato e de poder de hidratação. Mas ele é muito bom para peles mais maduras e para também peles oleosas. A gente consegue um brilho, um glow instantâneo lavando o nosso rosto com sabonete de pele glicólico. Sabonete com ácido glicólico. Segue aí na tela para vocês alguns exemplos de sabonetes anti-oleosidade com ácido glicólico neutro. Outra dica de ouro que eu vou dar aqui para vocês é o Sérum Efeito Cinderela. Além dele ter aquele efeito tensor imediato, ele também trata a pele com ativos que têm a função de fazer tensão, de segurar a pele. Então é muito interessante o paciente, por exemplo, fazer o uso todos os dias pela manhã antes da maquiagem. Olha que legal e olha que dica de ouro. Segue aí na tela essa dica incrível desse sérum anti-idade com efeito Cinderela. Também vou deixar juntinho um gel creme firmador que o paciente pode estar utilizando para firmar a pele com o Demai, o nosso queridinho Demai, com resultados bem legais. Pensando na versatilidade de tratamentos, na farmácia de manipulação, nós conseguimos fazer várias formas farmacêuticas. E aí, pensando nisso, eu desenvolvi uma fórmula na canetinha Rolon específico para você prescrever para o seu cliente para melasma. Olha que legal! Se você está gostando desse podcast, compartilhe com seu coleguinha também da área da estética, da saúde avançada, que ele não pode ficar sem saber dessas dicas fenomenais que eu estou compartilhando com vocês. E aí, segue uma canetinha clareadora para melasma, que é onde você vai passar em cima pontual, aonde tem uma maior concentração de melanina e de pigmento, tá? Essa caneta vai ácido cógico, ácido tranexânico, lipossomado, o Underlight, alfa-bisabolol e niacinamida. Gente, ácido cógico, um excelente despigmentante e também ele tem a função de quelar cobre, e o cobre é muito... Sem o cobre não existe a formação de pigmento, então quando eu consigo quelar esse mineral, automaticamente eu consigo diminuir a formação da melanina. Ácido tranexânico, ele é excelente porque ele inibe plasmina, e plasmina ela é desencadeada principalmente pelo bloqueio, né, do VEGF. Então, ácido tranexânico hoje em particular, ele é padrão ouro para melasma, só que ele tem que ser lipossomado ou nanoensomado.
nano encapsulado. Por quê? Porque ele tem uma molécula e um peso molecular grande, então é muito importante usar um ácido tranexâmico que seja lipossomada, que a gente consegue permear ele até a camada onde está o nosso melanócito, tá? O Underlight é um excelente clareador extraído do lúpulo, daquele ativo que produz a cerveja, mas ele tem excelentes características antioxidantes e clareadoras da pele. Alfa-bisabolol é um calmantezinho ali que a gente vai poder diminuir a ação, né, desse processo inflamatório. E a niacinamida, que é um ativo tão versátil que ele tem ação anti-idade, clareadora, rejuvenescedora da pele. E aí você pode prescrever ali no gelzinho fluido de 15 ml, passar em cima do melasma do seu paciente, usar em cima do melasma pontual, e ele também pode ser usado durante o dia. Existe segurança de usar dia e noite. Segue aí para vocês, já copie, já mande para o seu colega que não pode ficar sem saber dessa caneta clareadora para melasma. A importância, né, da prescrição também de nutracêuticos é muito importante porque ele atua, né, internamente na nossa célula, potencializando todos os resultados dos procedimentos estéticos que você está oferecendo para o seu cliente. Eles proporcionam saúde e beleza, mas é algo muito importante de eu falar para vocês. Eles não são medicamentos. Olha aí que legal. Muitas vezes as pessoas falam, mas doutor, eu vou tomar isso sempre. Gente, não tem problema você tomar sempre. Sabe por quê? Porque eles não são medicamentos, eles são suplementos que você vai conseguir entregar um resultado melhor para o seu paciente. Olha aí para você ver. E além de tudo, eles podem suplementar carências nutricionais. Eu vou deixar aqui para vocês algumas formas antioxidantes que eu utilizo, prescrevo para os meus clientes, que a gente tem resultados bem legais, tá? Com alguns micronutrientes como cobre, selênio, zinco, vitamina A, vitamina C e vitamina E. Segue aí na tela para vocês verem como a forma, a dosagem e a prescrição correta. E claro que eu não posso deixar de falar nesse podcast a importância também de ter um suplemento que vai ajudar na parte clareadora, na parte de produção de pigmento. A inibição, né, da produção desse pigmento. Hoje a gente trabalha com alguns antidades e clareadores simultaneamente. Vou deixar uma mega dica para você, que é o com Oliolá, que é também conhecido como peeling cápsula, porque ele aumenta a renovação celular dessa pele e ele inibe também a produção desse pigmento. Além de tudo, gente, algo muito interessante de eu falar para vocês, que vocês da área da saúde têm que saber que os radicais livres, eles atuam na formação, na cascata da melanogênese. Então, quando a gente inibe esses radicais livres, automaticamente a gente inibe a formação de melanina e de pigmento. Por isso que é tão importante usar os antioxidantes das duas formas, via oral e via tópica. Com isso, nós conseguimos um resultado muito satisfatório para os nossos clientes. Também gosto muito de associar o piquenogenol e o ácido ascórbico, 100 miligramas, uma cápsula para o paciente tomar lá em uma vez ao dia. Segue na próxima tela para vocês verem. E a minha última dica para esse podcast é uma fórmula via oral para a acne. Gente, eu tô muito feliz em poder estar ajudando vocês com essas prescrições, que era algo que todos os dias eu recebo de vocês profissionais para dar várias dicasinhas dessas fórmulas do dia a dia em que eu prescrevo no meu consultório. Então, segue aqui uma fórmula que eu gosto muito para fazer o controle das glandopila sebácea. Uma é o zinco, porque o zinco, ele inibe a DHT, que é a dihidrotestosterona.
Então, ele consegue diminuir a 5-alfa-redutase, que transforma a testosterona em dihidrotestosterona e automaticamente a gente diminuir a ação dessa produção de sebo da pele. O selênio também é um mineral muito importante para ajudar nessa parte aí e a vitamina E. E também a gente pode estar colocando a nicotinamida, 100 miligramas de nicotinamida, nós temos resultados bem legais. O paciente ali tomar 1 a 2 vezes ao dia, dependendo da dosagem. Segue no próximo slide para vocês verem. Se você quer dar um próximo passo na sua carreira e aprender essas e outras fórmulas para estar te ajudando diariamente na sua vida profissional, eu tenho uma mentoria exclusiva de cosmetologia, aonde nós vamos abordar todos os assuntos e entender de verdade a fisiologia e a necessidade de cada indivíduo e de cada cliente. E para você, ouvinte desse podcast, nós montamos condições super especiais para vocês. Se você gostou desse podcast, já mande aí para o seu amigo, sinaliza ele a importância dele dominar a prescrição individualizada, que ele não pode ficar de fora dessas dicas maravilhosas que eu passei para vocês. Gente, no mais, quero ficar aqui com o coração quentinho de gratidão por cada um de vocês que estão gostando e acompanhando esse momento tão sublime na minha vida, que é poder compartilhar o conhecimento com vocês. Fica aqui, meu muito obrigada.